Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Tá frio aí ou tá quente? Tá bom? Se tiver frio, nós vamos dividir grupo frio e grupo quente. Essa é a verdade. Brincadeira, viu, irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter vindo hoje à casa do Senhor, para juntos nós estudarmos a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de Números. Amém? Capítulo 10 vai trazer esses dois assuntos para nós. Vai falar sobre as trombetas de prata e vai mostrar também o povo de Israel partindo do Sinai. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata batida, elas te servirão para convocar a comunidade e dar ordem para a partida dos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se ajuntará a ti à entrada da tenda da congregação. Quando, porém, soar uma só, a ti se ajuntarão os líderes, os chefes das clãs de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos acampamentos se tocará retinindo. Para juntar a comunidade se tocará sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Será isso para vós e vossa geração um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, trocareis as trombetas retinindo e perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. No 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai em viagem, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Primeiro, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. À frente do exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E à frente do exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisur, filho de Sedeu. À frente do exército das tribos dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zeruzadai. E à frente do exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, de modo que o tabernáculo já estava montado quando eles chegaram. Depois partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. À frente do exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E à frente do exército dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Finalmente, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, a retaguarda de todos os acampamentos, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. À frente do exército da tribo dos filhos de Azé estava Pagiel, filho de Ocrã. E à frente do exército dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Esta era a ordem de partida dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando se punham em marcha. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu, vô-lo darei. Vem conosco e seremos bons contigo, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Eu estou voltando à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: não nos deixes. Tu sabes onde devemos nos acampar no deserto e nos servirás de guia.
Se vieres conosco, compartilharemos contigo tudo de bom que o Senhor nos fizer. Assim, partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor seguia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Amém? Enfim, mais um capítulo lindo, maravilhoso. Eu já estou preparando o capítulo 11 para nós, mas eu quero que você preste atenção nesse capítulo. 2 assuntos: as trombetas de prata e a partida do Sinai. Primeiro eu queria perguntar, ao falar em trombetas, o que você lembra? Lembra de quê quando se fala em trombeta? Você lembra de quê? Quando fala de trombeta? Hein? Sim. E você? Lembra de quê? Trombeta? Pode falar o que vier na sua cabeça. Existe uma dinâmica que chama brainstorm, que na verdade é tempestade do cérebro, seria uma tradução bem ao pé da letra. Então é um tipo de dinâmica que você fala a primeira palavra que vem na sua cabeça e tem uma coisa toda em volta, em torno, que eu não vou dizer agora. Mas quando se fala em trombeta, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Irmãozinho, já falou uma. Hein? Organização, né? A Alzita disse que a primeira, né, coisa que ela lembra falar de trombeta é a volta de Jesus. Enfim, o que você lembra ao ouvir falar de trombeta? Chamado, né? O que o Rubenildo falou mesmo foi organização. E vou ser sincero, o Rubenildo leu em casa o texto, porque na verdade a trombeta aqui, ela quer pôr ordem mesmo na coisa, né? Pôr ordem nas saídas do povo, né? Enfim, trombeta lembra a gente outra coisa também. O que lembra? Música, né? Não é? Esse aí fala, o Giliano falou que ia falar. É a primeira coisa, né? Trombeta, música. A Alzita lembrou da trombeta, ela lembrou da palavra de Deus, e sim, existe uma relação muito grande com as trombetas. Tanto que tem um texto ali dentro que eu coloquei, que eu e você, o som está saindo bem lá atrás para vocês? Obrigado, irmão. Olha, eu quero que você entenda o seguinte: lá na frente você vai ver que essas trombetas não estão aqui só porque deu no coração de Deus colocar, não. Sim, tem todo um sentido com relação às trombetas lá, quando Jesus for voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar com um grande clangor de trombetas. Vai ser muita trombeta tocando quando ele voltar, não é? E essas trombetas podem ser de forma espiritual, um anúncio, um chamado, mas pode ser também trombeta, sim, instrumento sendo tocado, e aí a gente precisa ficar atento. Lá na frente nós vamos pensar sobre isso. Mas eu queria te chamar a atenção, só para te dizer que esse texto, irmão, não é um texto isolado, não é um texto sem sentido, nada disso. E nós vamos trazer o sentido do texto para cada um de nós. E de certa forma os irmãos já mencionaram muita coisa com relação a esse texto. E eu também tenho uma dica para quem ainda não é casado, mas pretende casar um dia. Quem aqui pretende casar? Levanta a mão aí, diz glória a Deus. Todo mundo tem vergonha, né, de levantar. Tem gente que levanta assim, diz amém, irmão, glória a Deus, eu quero casar. Sabe por quê? Tem uns nomes aqui bonitos que vocês podem pôr no filho de vocês também, não pode? Hein? Nossa, uns nomes bonitos, ó, pé da azul, olha aqui, fica lindinho, né? Quando um menino chama João, a gente chama de Joãozinho. Pé da azul, como é que nós ia chamar, hein? Pé da azulinho? Tem mais nomes, se você achar ruim. Quer ver? Eu vou olhar para vocês aqui, ó. Tem uns nomes bonitos, e tem nome que dá para pôr em muita gente aqui, gente. Aiezé, Amizadai, né? Olha que nome bonito, é muito nome. Por que eu estou brincando com você? Estou brincando com você porque a gente preocupa com esses nomes, mas o que o texto traz para nós vai muito além desses nomes esquisitos que a gente ouve e não entende bem. Quero dizer que esses nomes na época eram igual aos nomes que a gente tem hoje e a gente acha moderno e bonito. É que naquela época era assim, né? É igual os nomes que a gente olha hoje, moderno, bonito. Só que os nomes em Israel, na verdade, isso serve para nós, os nomes em Israel eram nomes proféticos. Os seus nomes tinham
um peso espiritual. Quando o pai e a mãe escolhiam um nome, tinha um peso espiritual e um significado sobre aquele filho, aquela pessoa, e aquilo ia acompanhar aquela família para sempre. Lembra o nome, por exemplo, de Israel? Antes de ser Israel, qual era o nome de Israel? Jacó. E o significado do nome Jacó era o quê? Quem lembra? Era trapaceiro. E vocês viram que Jacó já nasceu, com todo respeito, depois eu tiro da filmagem, porque senão eles pegam uma palavra que a gente faz e depois derruba a gente, desce o pau. Ele não era um bandidão desgramado, o Jacó? Não era? Tem tudo a ver com o nome, trapaceiro. Ele já nasceu. Quem lembra como é que foi o nascimento de Jacó, querido? Lembra? Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. O bicho já nasceu pongado, né? Eu, na minha infância, tinha uma palavra chamada pongar. Quem já ouviu essa palavra pongar? Eu vou traduzir. Ih, pouca gente. Pongar era uma expressão que antigamente a gente tinha umas brincadeiras horríveis que você não pode fazer nunca. Não faça isso, que isso é errado. Mas passava um caminhão, o que a gente fazia naquela época nossa? A gente pongava no caminhão. Você já sabe o que é, não sabe? O que é que a gente fazia? Para maldade, vocês são bons de interpretação, não é só? A gente montava na garupa do caminhão, né, e segurava e ia longe. Não faça isso, é errado. Isso é muito errado e perigoso. Então, eu quero dizer que o Jacó já nasceu pongado no irmão dele. O que quer dizer? Já agarrou no calcanhar do irmão dele. Irmãos, desde o ventre da mãe ele já era trapaceiro. Ele trapaceou seu irmão por várias vezes. E ele só mudou quando o nome dele também foi mudado, quando ele teve um encontro com o Senhor no Val de Jaboque, e ali Deus mudou, seu nome não vai ser mais esse, agora seu nome vai ser tal, né? Lembra como é que era o primeiro nome de Abraão? Abrão. Aí depois daquele encontro com Deus, mudou o nome dele para Abraão. Como é que era o nome? Aí eu estou falando tudo também, aí não vai ter nem graça, né? Sara. Como era o nome dela antes? Gente, vocês estão bons de Bíblia, glória a Deus. Sarai, que era o nome dela, e por aí vai, para a gente não ir muito longe e agarrar nessas questões. Mas eu quero dizer para vocês que esses nomes não estão só por estarem aqui, eles tinham um peso, um significado muito grande, dentro da história de cada pessoa, de cada família. Tanto que se você tiver um filho algum dia, antes de colocar o nome no seu filho ou na sua filha, pesquise o que significa aquele nome, porque você estará profetizando sobre a vida do teu filho uma carga muito grande, boa ou ruim. Pastor, e agora? Eu pus o nome do meu filho, da minha filha, que é um nome ruim e tem um significado ruim. Aí você vai ter agora um trabalho de quebrar aquelas maldições e pedir a Deus misericórdia, porque você na época não tinha esse conhecimento que agora o pastor de Gá está passando para você. Mas tem um peso, tá? Tem um peso muito grande. Não importa se o nome é feio que você colocar, mas se ele tem um significado, uma carga espiritual bonita, de bênção, põe o nome no menino ou na menina e Deus vai ser glorificado. Eu conheço uma família que colocou o nome numa criança, que o nome tem um significado horrível e amaldiçoador. Hoje a família tem vontade de mudar o nome, mas não adianta, porque hoje a pessoa já está velha, e se chegar lá no cartório, querendo mudar o nome do filho, dificilmente eles vão aceitar, porque é um nome popular e bonito, mas tem uma carga ruim, a família hoje entende, e agora? Mas será que é necessário ir lá e mudar o nome, sendo que é algo que é difícil? Se chegar lá e dizer, eu quero mudar o nome, porque o nome tem uma carga espiritual ruim, se você falar lá que esse nome te causa constrangimento, eles vão mudar, a lei permite hoje. Qualquer um chega lá, meu nome me faz vergonha, me causa constrangimento. Lá é fácil mudar, assim, abre-se um processo e rapidinho muda. Mas agora, se chegar com um nome bonito, um nome popular, e falar que vai mudar porque tem uma carga espiritual, dificilmente. Então, querido, existe assim esses nomes e seus significados. Eu quero que você um dia preste atenção, quando for ter seu filhinho, sua filhinha, olhe o significado do nome, porque carrega em si uma carga muito grande. Mas não é o que queremos dizer. Queremos falar das trombetas de prata e da partida do Sinai. Veja bem, passados 2 anos, desde a saída do povo de Israel do Egito, eu quero que você entenda que eu não estou inventando isso, tá? É a Bíblia que está mostrando para nós essas datas. Então, faz 2 anos já que o povo de Israel saiu do Egito. E Deus, então, aqui nesse texto, irmãos, está dando as últimas instruções
antes de Israel retornar à caminhada rumo à terra prometida. O povo nesse momento estava estacionado na planície do Monte Sinai, e talvez o povo estivesse ansioso para continuar a caminhada em frente, não é assim? Eu quero que você então volte a tua mente para voltar lá naquele tempo de Israel. Você está saindo do Egito, você já passou pelas pragas, atravessou o Mar Vermelho, você já andou um bom tempo. Deus agora está dando instruções para o povo, e na verdade aqui eu coloquei, Deus está dando as últimas instruções para o povo, dizendo para eles, olha, agora a coisa vai ser assim, as últimas para eles começarem a caminhar. Na semana que vem, no capítulo 11, você vai ver que o povo já vai descer o pau, Deus já vai começar a tratar com o povo, porque nesse capítulo mesmo, eles já vão começar a caminhar. Então, depois de 2 anos, irmãos, andando, você está doido para chegar no seu destino, não é assim? Por que 2 anos? 2 anos porque a Bíblia diz no versículo 9, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito. E é aqui nessa conversa que Deus está falando das trombetas para o povo de Israel. Então 2 anos, estamos doidos querendo chegar no nosso destino que Deus colocou para nós, tá bom? Então eu quero que você, por um momento aí agora, sinta um pouco da ansiedade que o povo de Israel estava sentindo. Nossa Deus, 2 anos que nós saímos já do Egito, e até agora não chegamos na terra prometida. Havia já aquela ansiedade, e aquele negócio, quando é que nós vamos chegar? E aí? E quantos de nós talvez não aguenta esperar 2 anos uma bênção, não aguenta esperar 3, não aguenta esperar 4, não é assim? Não é? No entanto, o povo já tinha 2 anos no deserto, então havia sim, ele estava na planície, do Monte Sinai. Então, Deus dá instruções para eles, e nessas instruções que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 10, quais instruções Deus dá? Aí, quem é que falou de ordem, de chamado sobre as trombetas? Foi a Grace que falou, não foi? E isso tem muito a ver com chamado, sim, e ordem, é claro, as coisas juntas. Por quê? Porque essas trombetas, na verdade, elas serão meio de comunicação de Moisés com o povo. Tá? Vamos lá, vamos modernizar. Se fosse hoje, claro que eu não estou dizendo que Deus não ia usar trombeta, querido. Mas qual é o meio de comunicação hoje mais fácil que nós temos para comunicar com a pessoa? Como é que é? Sim. WhatsApp, celular. Hoje as pessoas chegam na casa de alguém, o que elas falam? Hein? Como é que é? Você tem a senha do Wi-Fi? Gente, eles nem dá paz do Senhor direito, já quer a senha do Wi-Fi, não é assim? Não seja onde for, né? Estou brincando, querido, mas na verdade eu quero que você entre e entenda o que significa as trombetas ali. Então a melhor maneira que eu trouxe foi internet, celular. Hoje, se você quiser convocar um grupo muito grande, você convoca via internet. E vou ser sincero para vocês, eu andei numas roças, nessas férias de agosto, em Mato Grosso e Rondônia, e vou ser sincero com vocês, eu fui em fim de mundo que nem no Google existe, e lá tinha Wi-Fi, e de graça. Então, se você quiser convocar um exército grande de 6.000 pessoas, 23.000, hoje, a melhor coisa é, vamos criar um grupo, e criou o grupo, acabou, ali está todo mundo conectado. Eu estou dizendo isso para você entender a função, neste momento, das trombetas. Era para um chamado, era para pôr ordem, era para comunicar, era para dar um aviso. Só que eu fiz a questão de ler e reler e anotar ali para simplificar para você, que não era só tocar a trombeta. Na verdade, eu cheguei até a pegar som de trombeta para colocar ali para vocês. Na verdade, eu queria ter alguém que tocasse aqui para poder tocar para vocês entenderem. Mas, na verdade, eu cheguei a pegar os sons, como diz ali, só que para eu colocar sozinho ali, fazer sair na mesa, vai ser um rolo danado. Então, eu não coloquei. Mas veja como era simples. Deus mandou fazer 2 trombetas. 2 trombetas de prata, batida. Tocando as 2, significa reunião do povo com Moisés. Se fosse no WhatsApp, venham todos para uma reunião. Pronto, acabou. Vão todos na reunião na casa do pastor de Gá, todos na reunião na igreja. Tal hora, está resolvido.
Mas só que lá seria o quê? Tocar as duas trombetas. Tocou as duas trombetas, né? Tocou as duas juntas, o povo sabia, opa, vamos todo mundo lá em Moisés, porque tem uma reunião com Moisés, o nosso líder. Só que, tocando uma trombeta apenas, significava que só os líderes, só os chefes, os príncipes, deveriam ter reunião com Moisés, o líder deles. Agora, retinindo uma vez, seria, retinismo não sabe o que é, né? É meio que repicar. Repicou uma vez, eles iam partir, as pessoas que estavam no Oriente, o acampamento do Oriente ia partir. Retinindo duas vezes, os do Sul iam partir. Agora, se tocasse sem retinir, era para juntar toda a comunidade. Sem retinir era para ajudar toda a comunidade. E quem tocava não era qualquer um também não. Não era chegar e falar, ô fulano, vai lá, toca para nós hoje. Não, era só os sacerdotes que podiam tocar. Está vendo, querido? Tudo que nós lemos do 1 ao 10, é isso que está escrito ali, e eu simplifiquei para você entender, não é? Agora, vamos lá. É uma pena que eu não trouxe o som, mas eu teria que ter trazido o som e tocado para a gente poder ver quem é que ia atender o chamado. Por isso que eu gostei dos 3 que falaram, porque na verdade, a Bíblia diz que quando Jesus vier, vai ter alguns sinais também. E a gente pensa que esse texto é uma bobeira toda, né? Ah, tem trombeta? Não, presta atenção. Se você não souber, se você estiver desligado demais lá, se você estiver na sua rede social, eu não sei vocês, mas quando eu vou escrever algo, eu vou ler, eu tenho um cuidado para ver para que eu estou mandando, né? Então, se você estiver naquele momento de bobeira seu no WhatsApp lá, e tocar uma vez só, ou tocar duas, como é que você vai saber que tocou 2 vezes? Presta atenção, coisa simples, boba. Como é que você vai saber que a trombeta tocou 2 vezes? Você estava lá em Israel, no meio da comunidade, a mulher estava lá fazendo sua comida lá. Como é que você vai saber que a trombeta tocou 2 vezes? Simples demais a pergunta, mas de tão simples, você vai enrolar para responder. Como é que você vai saber que a trombeta tocou 2 vezes? Ficar atento e prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você vai pensar, se você ouvir só um toque e foram 2, perdeu o comando. E aí? Aí você vai correr para lá, Moisés vai falar para você, você não é príncipe não, você não é líder, o que você está fazendo aqui? Não, mas é que eu vim porque eu pensei que já tinha tocado uma vez, então eu ouvi, não, peraí, tocou só uma vez, não teve outra vez, é a reunião só dos líderes. Ou, como é que você vai saber que tocou uma se você não tiver prestado atenção? E tocar então retinindo uma vez, retinindo 2 vezes, tocou sem retinir. Viu, querido, que a coisa não é muito simples assim? E em se falando da vinda de Jesus, a gente precisa também estar hoje ligado aos anúncios, aos avisos. Você sabia que logo depois Jesus subiu para o céu, os apóstolos, discípulos começaram a alertar e a tocar a trombeta, avisando para reunir, porque Jesus está voltando? Você sabia? Desde lá, eles começaram a avisar. Prepara porque o noivo está voltando, vigia. Lembra a parábola das virgens, prudentes e das nécias? Desde lá eles estão avisando, vigia, 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 que Jesus está voltando. Então, querido, eu coloquei isso de maneira um pouco resumida demais ali, mas para você entender, é isso que está escrito nos versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Quando ambas soarem, toda a comunidade se ajuntará a Moisés na entrada. Quando, porém, soar uma só, versículo 4, se ajuntarão os líderes, os chefes dos clãs. Verso 5, se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão no sul. E para juntar a comunidade, se tocará sem retinir. E depois o versículo 8 vai dizer que quem vai tocar são os filhos de Israel, né? E tocou uma vez, tocou 2 vezes, retiniu uma vez, retiniu a segunda vez, tocou sem retinir,
tudo tem um significado e a gente precisa ficar atento. Vale lembrar aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, que o povo deveria reconhecer todos estes toques, identificá-los e agir de acordo com o seu significado. E aí é que eu entro. Da mesma forma, o Espírito Santo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, quem quiser pode achar aí para nós e ler, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, o Espírito Santo nos adverte que assim nós devemos reconhecer a voz do seu Espírito, que nos avisa o tempo todo que nós devemos nos preparar. Veja o que diz aí 1 Coríntios capítulo 8, quem achar pode ler, por favor. 14, 8. Está vendo? Se a trombeta der sonido incerto, quem é que vai preparar para a batalha? Ou seja, o tocador tem que tocar o som necessário e eu tenho que discernir o que essa trombeta está tocando. Então, deixa eu fazer uma pergunta muito boa para você pensar. Deus está o tempo todo nos avisando, como nós vimos ali. Amém? Está tocando o tempo todo o Senhor. Qual som você acha que Deus está tocando agora? Qual o chamado de Deus para nós? Eu, você, essa geração nossa. Hein? A Zita dizendo que é a palavra. Mas qual o chamado dessa palavra hoje para nós? No tempo de Noé, o chamado era um, não era? No tempo de Noé era um. No tempo de Noé era prepara, e entra na arca, pula na arca, porque vai vir chuva como nunca veio, e vai morrer todo mundo. O chamado foi esse. A trombeta soou para todo mundo juntar e ir atrás de Noé. Mas vocês sabem, quantos quiseram ir com Noé? Quantos? Né? Hein? Foi pouca gente. E hoje, qual o chamado, querido? Qual a era nós estamos vivendo? A irmã Grace está dizendo que hoje o chamado é prepara, porque não vai ter dilúvio, não vai ter fogo, não vai ter nada disso. O chamado, a era que nós vivemos agora, a fase que vivemos, sabe qual que é? Ela disse. O grande evento que vai acontecer é qual? A volta de Jesus. Tem que observar os toques, os sinais. Nós estamos usando as trombetas aqui como exemplo. O Espírito Santo de Deus está falando para nós. Então, querido, a nossa geração, essa era que vivemos, desde que Jesus subiu lá no início, lá no finalzinho dos evangelhos, a fase, a era que vivemos é a expectativa da volta de Jesus. Tem gente preocupada com o fim do mundo, mas alguns eventos vão acontecer do fim do mundo, e é o que a irmã disse, que tem tudo a ver com o que a Gleice disse, anda junto. A volta de Jesus vai ser um evento no qual a igreja vai ser arrebatada antes que venha os tempos horríveis e ruins sobre a face da terra. Então hoje nós vivemos a expectativa da volta do Senhor, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui também a 100, 200, 300 anos, não importa, mas a expectativa é da volta do Senhor, aqueles eventos em torno da volta do Senhor, e aí sim vai haver sinais, como nas trombetas que nós acabamos de ler, vai haver sinais, a Bíblia diz sinais no céu, na terra, guerras, rumores de guerras, sofrimentos, vai haver, e aí sim, o Senhor vai vir, arrebatar a sua igreja, e descer o pau comer solto com quem ficar. Então, querido, a expectativa nossa agora é esta, qual? A de que Jesus desça, venha, não toque nessa terra, os que morreram antes de nós ressuscitem enquanto o Senhor nos ares, e os que estiverem vivos, eles vão se encontrar com Jesus lá nos ares, e aí a igreja vai ficar tranquila aguardando os eventos. Mas o evento nosso, a trombeta hoje, a palavra de Deus, como a Alzita diz, que é a trombeta que soa, essa trombeta está chamando a gente para ficar de olho, porque Cristo vai voltar a qualquer hora, ninguém sabe quando. O próprio Cristo disse quando, não disse? Hein? Quando é que Jesus disse que voltaria?
e que ele não sabe, só o Pai. Ele não falou o dia nem hora, quando ele foi indagado, mas ele disse, olha, tem uma coisa, não compete a mim saber os tempos, né, o dia, a hora, é o Pai que sabe, mas vigia. Então, querido, a data e a era que nós vivemos é uma era de extrema graça do Senhor, e deve arder no meu coração, no seu coração. Eu sei que a maioria de nós agora está pensando no dia de amanhã, no trabalho, em comprar, em adquirir, em fazer, em planejar. Mas a grande empolgação minha e sua não deve ser nada dessas coisas. A nossa grande empolgação deve ser: Jesus pode voltar antes que eu compre qualquer coisa. Jesus pode voltar antes que você se case, amém, irmão? Ninguém dá aquele glória a Deus, aleluia. Jesus pode voltar antes que você tenha família sua, amém? Os casados falam amém, você já tá se danando todo aí, né, com a sua família. Brincadeira, querido. Essa expectativa sua, não importa se é solteiro, se não é. Eu quero dizer que essa deve ser a primeira expectativa. Jesus vai voltar. Claro, estuda, ganha dinheiro, compra casa, mas faça tudo isso na expectativa de que a trombeta hoje está soando, a Bíblia está soando. Cristo vai voltar. Ele vai voltar em breve. Vai me aliviar dessas lutas e sofrimentos. Essa deve ser a expectativa. E esse é o som que a trombeta está tocando já desde muito tempo, nos chamando para essa expectativa. E vou ser sincero com você. A igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, ela tinha um poder tremendo que fluía através dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles tinham uma preocupação muito grande e uma expectativa de que Jesus ia voltar rápido, porque eles tinham visto Jesus. Imagina o camarada lá, tinha 40 anos, 30, e viu Jesus subindo, bonitinho, foi recebido no céu, entre as nuvens, e uma voz de um anjo que dizia: varões, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus vocês estão vendo subir, do mesmo jeito ele vai descer, com clangor de trombetas e tal, ele vai descer. Então, você viu aqui, você tinha 20 anos, 18 na época, 15, você viu aquilo. Então você foi 16, 17, 18, 19 pensando, ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Mas havia um amor por Cristo, porque ele estava vivo na mente deles, todos aqueles milagres que Cristo operou. Eles viram Lázaro morto, estava fedendo, saía andando, viu aquele endemoniado lá, gadareno, o camarada fedendo, vivia no meio de sepulcro. Ele viu o camarada sendo restaurado, ele viu os coxos, os cegos, os leprosos sendo curados. Então eles cresceram vendo aquilo, e Jesus subiu e falou: vou voltar. Então, querido, eles tinham uma expectativa: vai voltar mesmo, vai voltar mesmo, vai voltar mesmo. É por isso que os camaradas eram fogo do céu vivo, por isso que eles operavam grandemente milagres. Havia aquela expectativa, e essa expectativa que eu e você temos que ter também. Vai voltar a qualquer hora. E olha, vou ser sincero, se Cristo voltar na minha geração e na sua, voltar agora, por esses tempos, meu Deus, que privilégio. A gente crê nisso tudo sem ter visto. Imagina você ver Jesus voltando, que coisa linda, maravilhosa. Meu Deus, nós vamos entrar para a história. Aí eu quero te ser sincero, nós vamos fazer selfie, não vai? Vai ser um tal de, olha lá, Jesus voltando. Hein? Agora eu pergunto, vai ter tempo? Por que não vai ter tempo de fazer uma foto, nem filmar? Porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Se você não estiver ligado, você perde o toque da trombeta. Sabe por que a parábola das virgens nécias está ali? É para te mostrar que não vai ter tempo. A própria palavra diz que vai ser assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vida do Filho do Homem. Se você tiver de bobeira, você fica. E vai ser assim, se for agora, não vai ter tempo nem de chorar. Sabia? Não vai ter nem de murrinhar. Não vai nem ter tempo de você... na hora que você piscou o olho... subiu quem tinha que subir, ficou quem tinha que ficar. Ou você vai agora, ou então você vai ser missionário na grande tribulação. Hein? Quem quer ser missionário na grande tribulação aí? Então é melhor que você seja missionário agora, é o que eu estou colocando para você. A trombeta está tocando agora é para mim e para você. Vamos pegar todo mundo que a gente puder e trazer para o Evangelho, trazer para Cristo, porque esta é a hora de marcar a história, de escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que não foi terminado. Sabia que o Atos dos Apóstolos não foi terminado? E eu estou na luta querendo escrever a parte dele. Você, como crente, precisa concluir o livro de Atos até a vinda do Senhor.
E está vendo que beleza? Então é um privilégio, querido, muito grande. Eles tinham essa expectativa, e eu e você não podemos deixar morrer. Jesus vai voltar. E eu vou ser sincero, passaram-se muitos anos desde que Jesus foi, e é bem possível que eu e você veja esse ponto final, lindo e maravilhoso, esse romance que eu estou chamando aqui, lindo, de Cristo com a noiva, que é a igreja, que somos nós. Um amor inigualável que o Senhor tem pela noiva, pela igreja, e nós somos parte dessa igreja. Amém, queridos? A gente precisa só pensar dessa forma, tá? Então o Espírito Santo está nos orientando sobre essa questão do chamado da trombeta, do soar da trombeta. O toque das trombetas, irmãos, serviam como memoriais diante de Deus também, tanto em tempos de guerras, diz o versículo 9, quanto em tempos de festa. Então a trombeta não era só para o anúncio de partir, de sai tal grupo, fica tal grupo, vai ter reunião com Moisés, não vai. Diz o versículo 9 e 10, que também era importante que o povo de Israel fizesse soar a trombeta também nesses dias. Olha, diz o versículo 9, quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis a trombeta retinindo. E aí diz o versículo, e perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Meu Deus, presta atenção no versículo 9, quando o inimigo vier atacar vocês, pega as trombetas, diz o versículo 9, e toca retinindo, pam, 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 pam. Isso vai fazer com que o som chegue diante do Senhor, o vosso Deus, e haverá lembrança de vós, e vocês vão ser salvos do inimigo. Prestou atenção que não é só tocar a trombeta? Agora, o que Deus estava pedindo para que se tocasse a trombeta? Você viu que eu fiz um som de trombeta até bem aqui, né? Pam, 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 pam. Retinindo. Viu? Retinir. Não tem tocador, nós vamos de boca mesmo, né? Nós somos assim, faltou violão, a gente toca, faltou teclado, a gente faz com a boca, faltou bateria, a gente faz com a boca também, faltou trombeta, estamos aí. Crente é assim, amém, irmão? A obra de Deus não para por falta de nada, amém, querido? Falta pregador, a gente prega, amém, irmão? Falta pastor, nós estamos aí, ô glória. Querido, a obra de Deus é assim, é tremenda. Mas presta atenção, essas trombetas não eram só para aqueles comandos. Se viesse o inimigo, faz um toque aí, está falando que toca retinido, que esse som vai chegar diante de Deus, vai ficar lembrado diante de Deus, Deus vai lembrar, fazer lembrança de vós, e vocês vão ser salvos dos vossos inimigos. Eu não coloquei ali, parece, mas lembra do rei Josafá? Que os inimigos de Josafá se levantou contra ele, ele ficou desesperado, foi lá no profeta, o que eu faço? E aí ele resolveu o quê? Vamos pegar os sacerdotes, pôs na frente, com as trombetas, e eles vão na frente do exército, e nós vamos levantar a cabeça, e a Bíblia diz que enquanto os sacerdotes tocavam e cantavam, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Lembra disso? Lembra? Esta expressão só que os camaradas falavam. Os camaradas não oravam, não jejuavam, os camaradas não faziam penitência, os camaradas não pulavam, os camaradas não faziam nada. A Bíblia diz que eles só diziam, rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Enquanto se tocava as trombetas, eles repetiam a mesma frase. Os irmãos lembram porque que eu cantei essa música, não lembra? Quem lembra? Está lembrado? É que eu tive um sonho com essa música. Eu falei para alguns irmãos, outros talvez não saibam. Eu li esse texto de Crônicas, que mostrava que o povo de Israel venceu um exército inteiro com essa frase, falando, rendei graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aí eu falei com Deus, falei assim, Deus, me leva lá naquela época e me mostra como é que eles cantavam isso. E eu dormi tranquilo, numa boa. E quando eu acordei, na verdade não foi um sonho exatamente, quando eu acordei, assim que eu abri o olho, que eu sentei na cama, me veio na mente uma cena desse jeito. Eu falei para vocês, várias cabanas do povo de Israel, várias tendas, cada um na sua família, e aí de madrugada, começavam a sair primeiro
os sacerdotes na frente, e um sacerdote cantou do jeito que eu cantei para vocês, naquilo que eu vi. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E depois vem outro sacerdote, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Depois mais um. Isso foi o que eu ouvi, e aquilo me impactou, porque na verdade não tinha nada demais nessa frase, ao ponto de tocar o coração de Deus, e fez com que Deus desse vitória ao povo de Israel. Então, queridos, presta atenção, mesmo em tempos de guerra, e o versículo 10 vai dizer, na época das festas, porque diz assim, semelhantemente, olha bem o verso 10, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. E diz a palavra, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? E iam tocar a trombeta quando era guerra, e Deus ia dar vitória. Eles iam tocar no dia de festa, e Deus ia se alegrar. Em outras palavras, a palavra de Deus deixa muito claro para nós, querido, que Deus está aqui nos propondo um meio de comunicar com Ele. Amém, queridos? Um meio. Quem aqui gosta de colocar hinos na sua casa enquanto trabalha, enquanto faz alguma coisa? Pouca gente faz isso. Mas eu vou te dizer, se você souber escolher um bom hino, eu não estou falando dessas músicas mundanas que estão dentro da igreja, não. Estou falando de hino. Você sabia que de vez em quando eu gosto de mudar o canal lá do rádio no carro para poder ouvir hinos? E tem hora que eu paro numa rádio, e é evangélica, mas eu estava pensando que era mundana. Tem hora que eu paro numa mundana, eu demoro a entender que é uma evangélica, porque eles fizeram uma salada. E eu quero dizer que tem música e música. Eu estou falando de hinos, pode ser popular, por coisa nova, não importa se é um hino muito novo, mas você tem que olhar se tem letra naquele hino, e se glorifica a Deus, e se o ritmo também glorifica a Deus, não é só música. O que eu quero dizer? Começa a colocar hinos que louvem a Deus lá no teu rádio, no teu celular, na tua casa, porque eu vou te dizer, nada espanta capeta mais do que um bom hino que louva, exalta e glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Sabia disso? Coloca aqueles hinos, não é aqueles hinos de fogo que a gente fala não, coloca hino que exalta a Deus, para você ver. Começa a pôr na tua casa um hino que fala que o sangue de Jesus tem poder, para você ver, né? Começa a colocar um hino na sua casa que fala que Deus está sentado no seu trono e de lá Ele contempla todas as coisas e que Ele deve ser louvado e glorificado e adorado. Você vai ver que sai capeta para tudo quanto é lado, porque inimigo nenhum suporta ouvir dizer que o nosso Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro, não é? Sabia disso? É isso, querido. Então coloca um bom hino que exalta a Deus, exalta o Senhor Jesus, exalta o Espírito Santo de Deus, enfim, tem muito hino bom. Vocês pensam que é só hino antigo que é bom, vocês estão enganados. De vez em quando vocês postam uns hinos bons lá, né? Lá naquele grupo lá, uns hinos, beleza, bom. Então, querido, olha, pelo fato de Deus jamais se esquecer do seu povo, Isaías 49:15 vai dizer isso, esse ato de tocar as trombetas, mais se refere em trazer a consciência do povo à presença de Deus no seu coração, por meio da música, do que na verdade lembrar Deus que eles estão em perigo, por exemplo. Eu vou te explicar por quê. Quando o camarada tocava a trombeta, isso ia fazer lembrança de Deus, né? E Deus ia dar vitória. Só que eu não quero que você pense que Deus precisa ser lembrado de que você precisa dele, porque não precisa. Deus não precisa ser lembrado. Olha bem o que diz o Isaías 49, versículo 15, para você ver. Deus não precisa ser lembrado, não. Na verdade, querido, quando você ora, não é para lembrar Deus, você ora para você lembrar de Deus, sabia disso? É o caminho oposto. Olha lá o que diz Isaías 49, 15. Que coisa mais linda. Isaías 49, 15. Eu até preguei sobre isso, lembra? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Por que eu coloquei isso? Porque quando o versículo 10 diz que quando eles tocassem a trombeta, isso faria lembrança desde diante de Deus, eu não quero que você pense
que na verdade está dizendo esse texto ali, que Deus precisa ser lembrado, porque Deus não se esquece, Ele se lembra de você, mas Ele quer que você entre em contato com Ele, para que você se lembre dEle. O que acontece na oração? Se eu estou numa encrenca danada, eu não lembro de Deus? Isso. Não pense que Deus não está lembrando de você, Ele está lembrando, mas Deus se agrada de saber que você se lembra dEle. Que darei ao Senhor por tão grande salvação? Né? Ou seja, o que eu vou fazer por Deus? Porque Deus está se lembrando de você. Se tem alguém aqui, querido, hoje, que está passando por alguma luta, alguma dificuldade, e está pensando que Deus esqueceu de você, eu quero dizer que Deus não se esqueceu de você. Ele está esperando que você se lembre dEle. O Salmo 22:3 vai dizer isso para nós através da música. Tu és o santo, né? Estás entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, Deus é santo e Ele habita, Ele coloca o trono dele no meio dos louvores. Por isso que eu te disse, põe um hino bom na tua casa, que Deus vai descer com o trono dele lá na tua casa, porque Deus habita no meio dos louvores. Um detalhe, Deus habita no meio dos louvores e Deus foge do meio de murmuradores. Vou repetir. Deus habita no meio dos louvores, mas Deus foge do meio dos murmuradores. Sabe o que você vai ver no próximo capítulo? No próximo capítulo que nós vamos estudar na semana que vem, você vai ver que o povo de Israel vai murmurar, e Deus vai, cair fora. Deus não gosta de murmurador, Deus gosta, aliás, desculpa, não é assim que eu queria dizer, Deus gosta de todos, mas Deus não habita no meio de murmuradores, Ele pula fora. Ele não gosta de ficar no meio de murmuradores. E a maioria de nós, às vezes, murmura quando está doente, quando está ruim, quando está desempregado, quando está com problema, ao passo que nós deveríamos louvar ao nosso Deus e trazer a presença de Deus para nós. Quero que você entenda que eu não estou inventando para você uma situação. Eu disse que quando você estiver sofrendo essas lutas, essas encrencas, desemprego, alguma maldade contra você, algo ruim, eu disse para você, para de murmurar, porque Deus não fica perto de quem murmura. Deus gosta de ficar perto de quem louva. Por isso eu falei do Salmo 22:3. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas tinham sido açoitados, bateram neles. Eles estavam presos por causa do Evangelho. Eles tinham tudo para murmurar e reclamar. Deus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor é responsável, meus inimigos se levantaram, me prenderam. Eles tinham tudo para estar reclamando, estando presos. E a Bíblia diz que eles aplicaram isso na vida deles. Eu sei que Deus não se esquece de mim, então eu vou tocar a trombeta. Eu estou lembrando de Deus, eu vou cantar um hino. E aí Paulo e Silas começaram a cantar um hino em voz alta, e a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento para Paulo e Silas, porque na hora de reclamar, eles não reclamaram, eles louvaram a Deus. Quer espantar tudo quanto é capeta da tua casa, da tua vida? Começa a colocar hinos cheios da graça de Deus, e você vai comprovar se não vai ser assim, tá? É a verdade da palavra que eu passo para você, tá bom? Eu vou ser sincero, eu vou deixar aquilo ali sem medo nenhum de ser mal entendido, mas isso é uma fórmula infalível, porque lê o Salmo 22:3 lá, irmão, para você ver que eu falei, está lá. Pode ler o Salmo 22:3, diz que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Isso é uma fórmula, é Deus falando, olha, eu coloco o meu trono onde tem louvor, mas não é qualquer música, eu disse, é louvor mesmo. Pode colocar e você vai ver se não há mudança no teu lar, na tua casa. Tira a sua própria experiência de cantar louvores a Deus e você vê como você é liberto. Não é mágica não, é compromisso de Deus com o Salmo 22:3, ele habita no meio do louvor. Então, um dia que você estiver lá embaixo, lembra do que eu estou dizendo? Um dia que você estiver lá embaixo, arrasado, eu te desafio, coloca um hino e começa a cantar, para você ver o que vai acontecer com você. Não vai acontecer com ninguém não, com você. Você pode estar arrebentado. Eu tinha um colega uma vez, esse colega foi roubado, ele vendeu um carro para uma pessoa, e a pessoa que pegou o carro, depois que ele assinou o documento, né, falou com ele que não ia pagar ele. O camarada perdeu o carro assim de mão beijada. Esse camarada é novo convertido, então ele ficou desesperado, aí foi para minha casa, e lá ele começou a ouvir uns hinos, pôs no ouvido e foi ouvir. Ouviu, e de repente, ele falou, uai, irmão de Gá, que hino é esse? Porque eu estava à beira de morrer aqui, rapaz, eu fiquei tão calmo que me deu sono até dormir. Eu nunca vou esquecer desse fato, o camarada estava à beira de matar o outro porque roubou dele. Acabou que ele levou o prejuízo do carro, e não matou ninguém porque ele era novo convertido, aceitou Jesus e ficou no prejuízo mesmo.
Deus depois abençoou ele de outra forma. Então, quando eu digo isso, eu não estou te enfiando um modismo na cabeça. É regra, é que a gente não sabe. Canta um bom hino de louvor. Quem aqui já teve uma experiência de um dia estar arrebentado e começar a cantar um hinozinho, ou ouvir e a coisa mudou? Esse menino já levantou 2 mãos aqui. Então, não estou falando sério, irmão. É só você pôr um hino que de fato glorifica a Deus. O mundo espiritual muda totalmente. Deus muda a tua sorte, muda a tua vida, muda tudo. Porque Deus se agrada de um povo que louva, e Deus fica muito triste com um povo que reclama. Às vezes as nossas orações reclamam muito, a gente pede muito, reclama muito, esquece de engrandecer a Deus, louvar a Deus. Só um minutinho, eu tenho uma maneira figurada que eu vou falar aqui, agora eu não sei se eu vou deixar ali, porque eu tenho muito medo, mas aqui eu posso falar sem dó. Sabe como eu vejo o louvor? Quando eu estou vendo esses meninos se levantando aí para tocar o instrumentinho e cantar, e quando eu vejo o grupo da igreja aí que já está aqui caminhando, quando eu vejo a igreja morta no louvor, aquela igreja que não entende o que é louvor, eu vou falar para vocês o que eu entendo do louvor. Se você quiser encher a bola de Deus, encher a bola é aquela expressão que os irmãos entendem, não é? Se vocês quiserem encher a bola de Deus a ponto dele quase explodir, louve a Deus. Você estoura a Deus, coração de Deus. Coração de Deus explode de alegria. Deus não aguenta, eu estou arrepiado quando estou te falando isso. Deus não, se tem algo que Deus não aguenta, é ouvir o pobre coitado como eu e você, abrir a boca e começar a exaltar o nome dele. Irmão, você não sabe o que acontece. Não é que hino nosso espanta capeta, como eu disse exatamente aquilo. É que o hino traz a presença de Deus. E onde Deus põe o trono dele, não fica capeta nenhum, não fica nada, meu irmão. Esse é o processo. É esse o processo. Você começa a louvar, Deus desce com o trono dele. E Deus desceu com o trono dele, ninguém fica de pé. Inimigo cai de boca no chão, amém, irmãos? É uma fórmula, está na Bíblia. Então, querido, é simples assim. Mas é que o diabo faz quando a coisa está ruim para você? Te faz ficar emburrado. Primeira coisa, presta atenção. Primeira coisa, quando a coisa está ruim, o diabo faz com você fica emburrado. Segunda coisa, você não quer cantar. Terceira coisa, nada de lembrar de Deus, só murmurar e reclamar. Faz isso para você ver. No dia que a minha filha estava doente, muito ruim, nasceu e deu problema na perna, eu já contei isso para vocês. Eu pensei que eu estava em pecado, eu jejuava, eu orava, Deus me mostra o meu pecado. Eu confessei tudo quanto é pecado que eu imaginava e confessei aqueles que eu nem tinha. Por fim eu falava, Deus, me perdoa dos pecados que me são ocultos. Lembra o salmista pedindo? Porque eu pensava que a minha menina estava doente por causa de pecado. E um dia Deus falou comigo assim, me louve. Aí eu levei um choque. Deus não mandou profeta, não, irmão. Deus falou que no ouvido, ó, me louva, para de reclamar, para de se humilhar do jeito que você está, me louva, levanta a cabeça, me louva. Aí aquele trem achei estranho. Aí lá onde eu morava tinha neve, estava muito cheio, muito frio, não dava para orar no chão. Então tinha que orar no tapete ou em cima da cama. Aí eu lembro direitinho, quando Deus falou, me louva, eu quero que você me louva, eu estou te ensinando a me louvar. E eu pensando, nossa Deus, mas deixar minha filha ficar doente para me ensinar a louvar? Deus, eu quero que você me louva. Aí o que eu fiz? Eu lembro direitinho, o primeiro louvor que eu dei a Deus, depois que ele falou isso comigo, foi, eu falei, Senhor, eu não tenho muitos motivos, falei desse jeito, olha para você ver, eu não tenho muitos motivos para me alegrar, porque a minha filha está doente, está operada, está muito ruim. Olhando para ela, eu não tenho muito motivo não. Mas eu vou te louvar e vou te adorar. E aí foi o primeiro louvor amargo. Aí é que eu vi, aí que eu entendi o que a Bíblia quer dizer, que louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Sacrifício de louvor é você sacrificar. Eu sacrifiquei na garganta. Eu te louvo, ó Deus. Eu estou te louvando aqui. E comecei assim. Comecei lá naquela cama, eu lembro direitinho, enjoelhado, lá nasceu dormindo, não estava sabendo de nada. E eu te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. De repente, o milagre aconteceu, minha filha foi curada. Curada. A Ana Silva já testemunha para vocês. A perna dela era assim, ó. A perna esquerda era menor do que a primeira. A Ana Silva viu, igual um peixinho, a perna dela chegar no lugar e nunca mais voltou para o lugar onde era. Eu tenho a minha experiência, querido, eu queria que você entendesse. E não foi oração, não foi jejum, não foi campanha, não foi nada disso. Foi quando eu entendi que quando a gente louva, mesmo que a garganta está dura, Deus desce com o trono dele. E quando Deus desce com o trono dele, tudo acontece, porque ele está ali.
Amém? Seguindo então, irmãos, Deus então dá as últimas notícias, as últimas instruções para Israel. E a nuvem da presença de Deus então levanta. Aí nós já estamos no versículo 11 ao 36. Quando a nuvem da presença de Deus parte, e o povo parte junto dela pela primeira vez, muita coisa vai acontecendo, né? Não foi dessa vez que a nuvem partiu, a partir do versículo 11, e o povo foi atrás, não foi uma marcha desorganizada, como foi na saída do Egito. Se você abrir lá a Bíblia em Êxodo 12, 31 a 38, você vê que teve uma marcha lá e uma saída, só que a saída foi louca, desorganizada e frenética. Eles saíram correndo, pedindo lá presentes para as mulheres de Israel, e o faraó falou para eles: sai depressa do Egito. Então foi uma fuga corrida, foi uma coisa corrida. Essa marcha agora é diferente, irmãos. A nuvem da presença de Deus levanta, o povo começa a partir, o povo começa a andar, partindo do Sinai. Então dessa vez havia ordem nos acampamentos de Israel. É a palavra que eu acho que o Rubenildo usou, que a trombeta era para pôr ordem. Sim, está ali a palavra. Agora a trombeta tocava e tinha ordem. Saiu um grupo do Oriente, depois o grupo do Sul, depois tinha os outros grupos que iam naquela ordem seguindo. Então já não foi uma saída bagunçada. E eu quero que você entenda, tá, irmão? Deus não gosta de nada bagunçado. Deus gosta de ordem, tá? Deus não gosta que eu chego aqui semana que vem e venho aqui ler a Bíblia com vocês, vou dar o estudo sem ter preparado. Deus gosta de ordem. Tudo que a gente faça tem que ser com ordem. Lembra lá em Romanos a Bíblia dizendo: fazer tudo com ordem e decência. O antes não pode chegar aqui, irmãos, e simplesmente, porque ele sabe todos os hinos, né, irmão? Antes não pode chegar aqui e cantar um hino qualquer hino, não, ele tem que estar, ele traz a lista dele preparadinha. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem e Ele gosta que você seja organizado. Amém? Tem uma agenda na mão, se organize, viu? Bem, a ordem da partida foi exatamente a mesma de que eles acamparam, tá? Lá no capítulo 2 de Números tem uma ordem de acampamento. Eu tive lendo lá devagarinho e descobri que a ordem era a mesma. Os do Oriente, que era de Judá, a tribo de Naasson, foi saindo um por um de acordo com a ordem do capítulo 2. Primeiro a tribo de Judá, né, que estava levando o tabernáculo. Segundo a turma de Ruben, com as coisas santas. Terceiro, a de Efraim. E em quarto lugar, os da tribo de Dan, que faziam a retaguarda. Isso nós encontramos do capítulo 11 ao 28. Veja que Deus mandou sair em ordem. E na retaguarda, por último, saía um grupo muito especial. E assim também é Deus comigo e com você. Ele está nos guardando na nossa retaguarda. Amém, queridos? Você está aí agora de pé porque Deus está te guardando. Você está indo bem no teu trabalho é porque Deus está te guardando. Ele nos guarda à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda e lá atrás na nossa retaguarda. Lá está Deus nos livrando, nos guardando em todo o tempo, tá bom? Em seguida, então, encontramos o Moisés insistindo com o cunhado dele para ir com eles. E ele acaba convencendo o cunhado dele. Por que eu estou dizendo que ele acaba convencendo? Porque o texto aqui não mostra muito claro se ele foi. Né? Apesar que Moisés chega a argumentar com ele: olha, vão conosco, você sabe onde é que você é um bom guia e você pode nos ajudar a caminhar pelo deserto, então vai com a gente. E ele ainda faz uma coisa bonita aqui, olha bem, versículo 29, vem conosco e seremos bons contigo, pois o Senhor prometeu boas coisas para nós. Depois ele vai no versículo 32 e diz: se vieres conosco, compartilharemos contigo tudo de bom que o Senhor nos fizer. Ô irmão, eu queria que você pensasse nisso como um evangelismo. Ele vira para o cunhado dele, no versículo 29, fala: vem com a gente, porque o Senhor nos prometeu muitas coisas, e nós vamos dar para você também. Vem conosco, que nós seremos bons contigo. E depois ele diz cá embaixo, no versículo 31, se vieres, 32, se vieres conosco, compartilhemos contigo de tudo de bom que o Senhor fizer conosco. Ô irmão, sabe o que é o evangelismo? Evangelismo é você também chegar perto das pessoas e falar: ó, vem comigo que eu vou compartilhar com você tudo de bom que o Senhor tem feito. É as boas novas do evangelho que a irmã Tertuliana falou lá, que é dia das boas novas, né, irmã Tertuliana? Querido, vou te ser sincero, você tem coragem de falar para o seu colega de trabalho, para o seu colega de trabalho: vem para a igreja, que eu vou compartilhar de todas as coisas boas que o Senhor tem feito comigo? Olha que evangelismo fora de série, hein? Vão para a igreja comigo, que o Senhor me prometeu coisas boas, e eu vou compartilhar tudo com você.
Ô irmão, Deus te promete bênçãos e você não tem coragem de chamar alguém. Vem comigo que eu vou compartilhar com você. Você sabia que a gente não ganha alma porque a gente não fala isso? A gente não ganha alma porque a gente não tem coragem de compartilhar. E Moisés aqui, nesses versículos, está compartilhando. Um detalhe também que eu queria dizer para você. A ajuda humana jamais deve ser dispensada, mesmo que você esteja debaixo da ajuda de Deus. Por quê? Deus havia dito para Moisés que ia guiar o povo de Israel até o Egito. Desculpa, até a terra prometida. Deus disse para Moisés, eu irei no meio do povo, eis que estou contigo e tal. Deus prometeu todas essas coisas. E na verdade agora Moisés vem e pede o cunhado dele, vão com a gente, porque você é bom guia, você vai nos ajudar a guiar o povo. Não parece que tem uma contradição? Olha bem o que diz ali o versículo 34. Deus dizia, por exemplo, o que a palavra diz no verso 34? A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Ou seja, o Senhor estava guiando eles. Olha o verso 33. Assim partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor seguia diante deles para lhes buscar lugar de descanso. Por que Moisés estava pedindo que o cunhado fosse, mesmo que a arca do Senhor estivesse guiando eles? É para você ver, querido, que a ajuda humana nunca deve ser dispensada. Tem muito crente que acha porque que Deus cura, ele não precisa de médico. Tem gente que acha porque Deus cura, não precisa beber remédio. Tem gente que acha porque Deus cura, não precisa de psicólogo. Mas será? Porque aqui, se você ler devagarinho na sua casa, você vai ver esses últimos versículos. Mesmo Moisés sabendo que Deus ia guiar o povo, ele fala com o cunhado dele, vão com a gente. Você é um bom guia? Por que você está querendo que um homem bom guia vá com você, sendo que Deus prometeu que vai te guiar? É para você ver que nem a ajuda humana deve ser dispensada, mesmo que Deus esteja contigo, te guiando, te ajudando e te abençoando. A gente não pode depender mais dos homens do que de Deus, mas você tem que entender que Deus colocou os homens para criar parceria com os homens, para que os homens nos abençoem, para que as pessoas nos abençoem. Amém, irmãos? Só um ponto para você pensar nisso, tá? Então, Moisés, também já estamos chegando no finalzinho do estudo, tá? Os últimos versos. Moisés proferiu uma oração, sempre que Deus o mandava partir, ou quando mandava eles pousarem. Ao partirem, Moisés pedia que os inimigos de Deus não prevalecessem. E ao pousarem ou ao pararem no lugar, Moisés pedia que Deus ficasse no meio do povo. Isto é um sinal de comprometimento com Deus. Os 2 últimos versículos diz, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Mas quando a nuvem parava e Moisés ia parar com todo o povo de Israel, aí Moisés dizia, volta-te, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Que comprometimento! Se nós paramos, volta-te, Deus, fica no meio de nós. Se nós vamos partir, Moisés, levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Ou seja, se nós pararmos, fica conosco. Se nós levantarmos, vai na frente, espanta os teus inimigos, aqueles que te aborrecem. Isso é comprometimento lindo, lindo, lindo com Deus. Amém? Quem vai viajar por esses dias? Ninguém? Próxima viagem que você for fazer, alguém vai? Próxima viagem que você for fazer, faça essa oração, tá? Que Moisés fez. Quando você for viajar, você fala, Senhor, levanta-te, sejam dissipados os teus inimigos, fujam diante do Senhor os que te aborrecem. Vai comigo, Senhor. E faça isso. Pronto, querido. Agora, a questão é que Moisés não está fazendo uma oração moderna, não. Por quê? Porque a oração moderna seria, levanta-te, Senhor, espalhe os meus inimigos, fuja diante de mim os que te aborrecem. Sabe que oração é essa da gente hoje? Deus, derruba meus inimigos, Deus detona meus inimigos, Deus manda fogo e acaba com eles. Só que Moisés, a oração era diferente. Era, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, não os meus. Fuja diante do Senhor os que te aborrecem, e não diante de mim, mas diante do Senhor. Por quê? Por isso que eu coloquei, isso é um sinal de comprometimento com Deus, ou seja, assim, Deus, vai comigo quando eu for para a guerra, e derruba os inimigos do Senhor, não os meus, está vendo? Que oração que Deus ouve? Está vendo?
A oração moderna não é essa, não. A oração, hoje a guerra é entre irmãos, já viu? Hoje a guerra é entre irmãos. Tem umas músicas aí que é guerra de irmão contra irmão, a igreja contra a igreja, e santo Deus, Deus nem escuta. Agora, se você falar assim, Deus, vai comigo para casa hoje, e não deixa ficar um inimigo do Senhor diante do Senhor. Pronto, ele está com você, você está em vitória. Você vai ver que é capeta fugir para tudo quanto é lado. Por isso que eu disse para você, traga o trono de Deus para dentro da sua casa, traz o trono de Deus para dentro da sua vida, traz o trono de Deus para o seu coração, e você vai ver o que é viver em vitória. Nada de pedir a Deus para que te dê vitória contra os teus inimigos. Fala, Deus, vença os teus inimigos aqui na minha casa. Acabou, querido, você não está amaldiçoando seu pai, não está amaldiçoando sua mãe, não está amaldiçoando seu esposo, sua esposa, você não está amaldiçoando o vizinho, não está amaldiçoando ninguém. Você está falando, Deus, vem para cá e derruba os inimigos do Senhor. Dele, não meu, porque a gente arruma muito encrenca, a gente arruma inimigo, mas não estão preocupados com eles, não estão preocupados com os inimigos do Senhor. Isso é comprometimento com Deus, amém, queridos? Pena que o tempo é curto, então a gente precisa encerrar para ir embora. Concluímos então, irmãos, que esse capítulo fala da eficiente operação do relacionamento entre Deus e a igreja, através da trombeta, através dessa saída do povo de Israel, em ordem, como nós vimos, exigindo então de nós muita ordem e organização. Deus vai adiante da sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele habita no meio da igreja, e a igreja é fortificada, se tornando um grande e invencível exército, por causa da presença de Deus no meio da igreja, amém? É porque Deus está presente nessa igreja que essa igreja é invencível. É porque Deus está na assembleia, Deus está na quadrangular, Deus está naquela. É por causa da presença de Deus que o inimigo nunca vai vencer a igreja. Doido é quem levanta contra a igreja de Jesus Cristo. Doido é quem levanta contra um filho, uma filha de Jesus Cristo, do Senhor. Porque Deus não tem comprometimento nenhum comigo nem com você, mas Ele tem com a presença gloriosa e poderosa dele, que faz a diferença e traz a vitória em todo o tempo, amém? É exatamente isso, vai haver uma ordem, uma tremenda ordem, né? O apóstolo fala assim, quanto aos que dormem, eu não quero que sejais ignorantes, e ele vai dando toda a ordem. Jesus, né, vai vir ao som de trombetas dos arcanjos, e ele vai descer, não vai encostar o pé na terra, e os que dormem vão primeiro, e não adianta ficar com pressa. Quem aqui é furador de fila? Quem aqui já furou fila no banco? Você já, irmão? Estou brincando. Querido, a irmã me lembrou muito bem. Como é que é o seu nome, irmã? A Cida lembrou muito bem. Deus é um Deus tão organizado que os furadores de fila vão dançar feio no dia que Jesus voltar. Queira Deus que seja muito em breve e nos encontre aqui ainda. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que ver todo mundo ir primeiro, Abraão, Isaac, todos vão primeiro, nós vamos olhando assim, depois nós vamos, né? Os que dormem ressuscitarão primeiro e vão se encontrar com o Senhor, e depois que tiverem naquele momento, ordem. Querido, isso é bom para a gente aprender a exercitar uma coisa chamada paciência. Existe o tempo de Deus, a ordem de Deus. Você lembra lá? Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo disso, tempo daquilo. Entenda qual o tempo de Deus para a tua vida. Deus é um Deus de ordem. Deus te chamou para alguma coisa, Ele vai te massagar, meu irmão, minha irmã. Ele vai ter um tempinho de Deus. Você vai estar lá, fica tranquilo. Espere com paciência no Senhor. Deus é um Deus de ordem. Obrigado, viu, Macido, por ter lembrado tão bem desse detalhe, que é o que implica para nós hoje. As trombetas são sinais, né, de Deus para a ordem, para que você entenda o que Deus está dizendo, que Ele está comandando, e assim o povo vai partir. Pena, que nós terminamos aqui com essa oração linda de Moisés, mas no versículo 11 o povo já vai começar a fazer besteira, vai murmurar contra Deus, infelizmente, para mostrar para a gente o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Podemos encerrar?